Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Oi, Eliana, Danila, sejam bem-vindas. Vou chamar as nossas convidadas para vocês não perderem tempo. Oi, Gislaine. A Jana. Boa tarde, vocês estão ouvindo bem? A Jana está entrando. Oi. Oi. Deixa eu arrumar aqui que ficou muito perto, né, gente? Eu também tô perto. Olha lá, boa tarde, Ana Carolina. Hoje a nossa live é especial, gente. Pessoal, eu tenho que buscar o filho. Vamos com o filho e tudo. Vamos com o filho e tudo. Isso. Tá todo mundo ouvindo bem, o pessoal tá dizendo que tá ouvindo, A né? Elizabeth está ouvindo bem. Já se acomoda, já pega a água. Isso. E vamos que vamos, Eline. Vou colocar a Fabiola. Hoje a nossa live é super especial, gente. Vocês sabem, vai ser um desafio, né? É um pouco diferente do que a gente faz normalmente. A Fabiola. Nossa. Pronto. Chegamos todo mundo. Isso. Então, Tá todo mundo aqui, tá todo mundo aí. Boa tarde, Rayane. Já a Fabiola vai se apresentar, né? Mas eu estava dizendo que hoje é uma live especial, né, Fabi? É o nosso desafio, serão 3 dias de live. Me ajeitando aqui, porque a posição do negócio aqui não contribuiu. Tá, estou à disposição de vocês. Vou explicando. Serão 3 dias, né? Nós nos dedicamos muito, foi muito intenso, porque era muita coisa que a gente precisava organizar para transmitir a vocês, né? E a gente agora pede que vocês se comprometam conosco, né? Estejam presentes nessa live. Nós nos comprometemos a entregar o melhor da gente, né? O melhor conteúdo possível diante de tantas coisas que tem para falar. O nosso conhecimento, a nossa experiência, é um conhecimento técnico da Fabiola, né? Além de mãe de cardiopata, ela vai contar para vocês. E a sua parte é estar aqui com a gente esses 3 dias, às 5 horas, na telinha do Instagram, ouvindo, avaliando a sua situação e colocando em prática, porque é tudo muito prático mesmo. Vocês sabem já como que a gente tem feito, né? Tem um pouco da embasamento teórico para explicar, para sustentar o que a gente está dizendo e fazer vocês entenderem a importância disso, mas, né, Jana, precisamos que elas muita prática. Presentes. Nessas 3 lives, é importante que vocês estejam aqui conosco, acompanhando os 3 dias, porque a gente vai tentar fazer um conteúdo progressivo. Foi muito difícil condensar tudo que a gente queria falar de maneira a ficar progressiva. Então, precisa que você acompanhe, né? E como todo desafio, no final dos 3 dias, certamente você terá conquistado aí uma bagagem suficiente para transformar a sua situação. A gente tem certeza que se você aplicar aí as informações que a gente vai passar aqui, vai mudar a situação aí na sua casa. Isso. Porque esqueci de falar uma coisa. Enquanto a Jana vai explicando, clica no aviãozinho aí do lado e manda para as amigas que estão online, quem não tá, manda para todo mundo, para as pessoas poderem pegar o conteúdo do começo, né? Exato. E olha, é importante dizer que esse aviãozinho, essas pessoas que precisam estar aqui, é todo mundo que se alimenta, que participa da alimentação. Vai ter, o conteúdo é específico para cardiopatas, mas olha, avó, tia, cuidador, todo mundo que participa da rede de apoio, que interage, professores, pessoal de creche, envia, porque vai ser muito importante o que a gente vai passar aqui, tá bom? Garanto a você. A gente fala, as pessoas ligam muito alimentação a peso, mas garanto a você que aqui tem histórias de quem teve problemas com peso, né? Quem é do time da Larissa aí, que teve problemas com o ganho de peso do Luca, e quem é do time da Fabiola,
que não teve problemas de alimentação com o Hugo, comia muito bem, mas que teve outras demandas, as questões nutricionais acabavam pesando. Então é muito importante que vocês estejam aqui, porque de algum time você faz parte. Ou teve problema ou não teve, e vai enriquecer aqui, tá bom, gente? Já escreve aí. Quem aí teve problemas com a questão do baixo peso, dificuldades para alimentar a criança? Às vezes até estava dentro do peso, mas era aquela luta na hora da alimentação. Escreve aí nos comentários. Time Larissa, vamos aí dizer que é do time da Lara. Você é time Lara ou você é time Fabi, que não teve problema. O Hugo comia de tudo, né? E aí você vai colocar aí, eu quero ver quem o time que tem mais gente aqui do time da Lara ou do time da Fabi. Olha aí. Coloca uma hashtag pra gente conseguir identificar. Ó, eu vou colocar aqui. Jana, você tá relando no teu microfone. Você tá relando no microfone e tá fazendo bastante ruído. É aqui na roupa. Entendi. Pensei que era a Fabi. Eu achei que era a Fabi, mas é você, já entendi. Porque tava pendurada. Tem gente do time da Fabi. Olha aí. Mas, eu vou dizer por que vai ter mais gente do meu time. Porque nós temos muito mais mães com bebês, com crianças novas. O time da Fabiola vai ver o problema lá na frente. Então, vocês ainda não viram. Né? Então, a gente já está antecipando né, esse desafio que pode ser o futuro. Então, fica de olho, porque, como a gente sempre diz, precisa estar um passo na frente do problema. Que daí você consegue contrastar antes dele se instalar na sua vida. Justo, a gente aqui está sempre se antecipando, gente. Continua, Jana. Esse barulho está bem complicado. Não, tá bem aqui. Mas eu não tô nem mexendo. Você rela, ele Será que é o meu? Vocês me ouvem? Não, é a Jana, porque eu vejo quando ela mexe. Eu te ouço. Gente, eu não sei se eu fico feliz que vocês estão comigo ou se eu fico triste por vocês. Mas tem solução. Acompanha que tem solução. Olha, a parte boa. Vamos partir um pouquinho para o conteúdo. Sei que tem muita gente nova, né? Esses dias muita gente se apresentou para a gente nas caixinhas no direct. Então, assim, a gente vai se apresentar rapidinho para vocês entenderem da onde veio tudo isso, né? Eu sou a Larissa, a mãe do Luca, uma das administradoras desse perfil com a Janaína. Luca hoje tem 14 anos. Ele nasceu com defeito do septo atrioventricular parcial. E além da cardiopatia, ele era prematuro. Então, assim, de cara, a gente teve um problema com a alimentação. Jana, acho melhor você tirar, tá com algum problema. Você tá ouvindo, Fabi? Sim, ouço bem, sem nenhum contato. Sem nenhum ruído. Nenhum. Tá ouvindo? Eu vou tirar. Eu tirei tudo. Vou tirar também. Vamos ver se o problema é meu. E você, Jana? Fala, Lara. Bem. O som da Fabi tá bom, mas eu tô achando... Fala, Lara. Gente, travou tudo aqui pra mim. Mas agora a gente tá te ouvindo, porque o teu tava bem baixinho, mas agora tá ouvindo. Tá bom. Vocês estão ouvindo bem a gente sem fone? Ah lá. Hein, Marcinha? Você que passou por aí, me diz. Vamos tentar agora sem eu fone. acho que... Ok. Eu voltei, gente. Foi um pequeno imprevisto. Né? Então, eu tava dizendo... Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Então, eu estava dizendo que eu sou mãe do Lucas, hoje tem 14 anos, mas a dificuldade para alimentar foi a maior dificuldade que eu tenho, por isso que eu tive, por isso que eu entendo tanto vocês, né? Começou com a amamentação e nesse momento eu recebi orientação e foi a primeira vez que eu percebi o quanto
ter a informação correta fazia diferença, né? Porque depois que eu recebi essa orientação, eu consegui amamentar o Luca bem melhor, né? Tivemos dificuldades, mas eu consegui até 8 meses, apesar das dificuldades. E depois a gente continuou. Continuou porque a introdução alimentar foi feita antes dele estar pronto, né? Isso eu só entendi depois. Então, era uma tragédia. Ele não comia nada. Quando ele comia, ele vomitava. A gente pulou as frutas. Até hoje, o Luca tem dificuldades em comer frutas, porque a gente simplesmente pulou, porque os médicos diziam é pouco calórico. Pula, dê coisa para engordar, sem pensar na qualidade, sem pensar na construção dos hábitos alimentares saudáveis. E foi assim por muito tempo, mesmo depois da cirurgia. Todos me diziam, ele vai operar e vai resolver. E não foi assim, né? O que salvou foi eu realmente ter insistido muito, eu ter estudado muito sobre alimentação. Então, o pouco que ele comia era realmente muito rico em nutrientes e também em calorias, mas calorias interessantes para o organismo dele, né? Não só calorias vazias, como pode acontecer, né? A gente, por querer ver o filho comer, por essa necessidade dele engordar, a tendência é realmente a gente ceder e dar o que ele aceite, né? E normalmente é industrializado, é muito açúcar, é muita gordura. E eu, por estar estudando tanto, consegui controlar isso. E ele se manteve bem nutrido, apesar de muito magrinho. E aí a gente foi solucionar esse problema com quase 5 anos, depois de ir numa fonoaudióloga. Ele tinha um problema nos músculos, era uma hipotonia, né? Os músculos envolvidos na mastigação eram fracos. Então, ele não conseguia mastigar, ele não conseguia engolir e ele vomitava, era a causa dos vômitos, né? Hoje, graças a Deus, ele come de tudo, tá bem. E essa é Tá uma bem história até demais. fazer... Tá jogando, fazendo de tudo por aí. Isso, pratica Tá atividade física, então tem que se alimentar bem, né, Fabiola? A Fabiola sabe dos perrengues. Pois é. Bem, o meu nome é Janaína, né? Para quem está chegando agora, eu também administro aqui o Instagram com a Lara, né? Nós nos conhecemos há muito tempo e eu tive dificuldades na amamentação, até porque Larissa, a minha filha se chama Larissa, tem isomerismo direito, com dupla via de entrada e saída de ventrículo único do tipo direito, CIA ampla, átrio esquerdo que não funciona, e uma atresia da pulmonar, e todo lado esquerdo dela é alterado. Agora, a grande questão é, diferente da Lara, eu não recebi nenhuma orientação. Então, a amamentação estava ruim, bota uma mamadeira. Continuou, o salgado está ruim, vamos passar para outra coisa. Dá de qualquer jeito, entendeu? Era assim, era isso. E ganhava graminhas, 68 gramas, 120 gramas. Era uma coisa assim, sabe? Era medidinho. Com o Blelo, que realmente melhorou, porém, a introdução alimentar foi muito difícil. Com muito esforço, com fono, com muito exercício pessoal, coisa de vó, de mãe, não era nada treinado, a gente conseguiu escapar, mas a gente passou, gente. A gente não foi orientada, a gente passou os perrengues todo, né? E eu vejo hoje, que quando eu vejo a orientação que a Lara teve, eu vejo os estudos que a gente prepara e vejo que poderia ter sido tudo muito diferente comigo, né? Eu sou do time da Lara, gente. Sofri com o grande peso. Fabi é amiga conhecida da época do Orkut, gente, amiga. E somos pernambucanas, então eu conheço a Fabi pessoalmente, né? A gente já conhece o Hugo quando ele era pequenininho. Isso eu mesmo. também conheço a Fabiola, conheço o Hugo, já fui com ele no médico, já dormi com ela. Não, já Então,
Um dia só, né, Lara? Mas a gente fez tudo isso, né? É o que importa, da época lá do MSN ainda, né? De que a gente é linha de frente, já vem aí há muitos anos nessa batalha. Na minha época a gente não tinha, né? Que é a minha época do Luca também, a gente não tinha acesso fácil como a gente tem hoje, né? Um banco de dados enorme ali na internet, estudos de fácil acesso para qualquer pessoa, de fácil leitura, né? Revisão de literatura que qualquer pessoa pode ler mesmo sem ter ali o conhecimento técnico do profissional e compreender. Eu sou a mãe do Luca, né? As meninas já me apresentaram aí. Do Luca, do Hugo. Já Sou a mãe cumprindo do Hugo, hoje tem maternidade 14 aí. anos. O Hugo ele nasceu com estenose pulmonar severa, né? Na época achava-se que era uma hipoplasia do ventrículo direito, mas no final era uma estenose muito severa que deixava aquele ventrículozinho ali sofrido, muito pequenininho, mas ele tinha CIA e CIV que contrabalanceava isso aí, e aí ele só precisou de procedimento com 1 ano de idade e a gente conseguiu fazer até hoje todo o tratamento dele por cateterismo, né? Mas sempre tinha aquela expectativa da cirurgia. E a amamentação para mim foi péssima, né? Eu tenho uma memória afetiva horrível com a amamentação, não porque ele tivesse dificuldade, mas que quem sabe pela pega correta, né? Hoje eu consigo avaliar melhor, pela pega inadequada, ali por posicionamento, que é algo que a gente também, né, vai falar lá no material. Machucava muito meu seio, eu sentia muita dor e era sempre um transtorno. Então, eu amamentei ele ali exclusivo até 4 ou 5 meses. Na época eu não era nutricionista, né? Então as dificuldades eram inúmeras. Eu ficava, hoje eu avalio, olho para trás e digo assim, eu acho que eu desenvolvi uma síndrome de medo do meu filho não ganhar peso, porque era o que a gente via, né? E era o que a gente escutava. Cardiopata tem dificuldade de ganhar peso, é sempre uma criança magrinha. E aí, quem sabe por isso, a gente acabou hiperalimentando, a introdução alimentar dele não foi tão adequada como deveria. Foi aquela modalidade antiga, né? Guiada ali pela avó, pela tia, pelo vizinho, por todo mundo. E aí a gente acabou hiperalimentando e o Hugo se tornou uma criança obesa. Quando eu atinei para a situação de que meu filho teria ali outra doença crônica, além da cardiopatia, que eu comecei a correr atrás, eu sentia dificuldade de arranjar profissionais que me auxiliassem. Quando eu chegava aqui e dizia que era cardiopata, sentia um certo medo, um certo receio de entrar com a conduta ali. A gente teve uma batalha bem grande em relação a isso, né? Até que eu decidi fazer nutrição para poder intervir aí nessas questões, poder compreender, entender e ajudá-lo. E a partir daí eu consegui, né, que ele na época, o nosso combinado foi que ele não ia perder peso, mas que ele ia manter para crescer e equiparar. E foi isso que a gente conseguiu, né? Inclusive é a conduta que geralmente a gente orienta para as crianças, porque não pode haver ali uma restrição, a menos que seja uma condição de obesidade muito severa. E aí ele cresceu, tá aí hoje, né? Tá muito bem. Inclusive ganhou peso de massa muscular através do exercício físico, está com um percentual de gordura muito bacana. A gente tem ainda o comportamento para cuidar, porque a obesidade não é só chegar no peso ideal, né? O obeso, ele sente a necessidade de comer mais, e o meu filho tinha esse mecanismo de fome e saciedade alterado, porque nós adultos alteramos. Então, ele não se saciava com pouco, ele queria sempre comer mais, mesmo quando ele não estava com fome. Ele aceitava os alimentos, né? E essa aí a nossa história, né? A Lara publicou hoje aí sobre o Hugo, ele tá Quem aí não viu, lutando. dá uma olhadinha no site, ó, no post, porque é emocionante. A gente tem um orgulho, assim, né? Porque ele tá tão bem. E assim, né, Fabiano, queria que você falasse isso, como a autoestima dele melhorou, né? Como ele tá mais feliz, e essas conquistas, e o esporte, quantas coisas boas trouxe para a vida dele. Tudo. Interação social melhorou. Ele tem uma alteração congênita no quadril. A gente achava que era pé torto, mas na verdade era quadril. Até mesmo isso aí melhorou com a prática do esporte, né? Hoje a gente está aí para investigar uma pressão arterial limítrofe. Olha aí, né? Que a obesidade não é só o peso, vem as consequências. Então ele foi sedentário por muito tempo. Eu tinha o receio e a culpa
é minha, né? Eu tenho receio de expor ele a competições e ele não poder competir, porque o que a gente escutava lá atrás, há 10 anos atrás, hoje o diálogo mudou um pouquinho, né? Mas assim, pode fazer atividade física recreativa, nada de competição. Foi o que eu escutei. E aí eu lembro, Lara, aquele pequenininho dizia que queria ser jogador de futebol, eu queria jogar futebol. E eu nunca Eu permiti, porque eu lembro. tinha receio, né? Dizer, nossa senhora, como é que esse menino, se ele chegar no momento e, né, barrarem ele lá porque ele é cardiopata, vai ser uma decepção. E eu fui ali, né, deixando ele nessa condição de sedentarismo. Então, mesmo hoje, ele tendo emagrecido, estando praticando esportes, a gente tem essa pressão alta, quem sabe aí pela falta de condicionamento cardiovascular. E aí é algo que a gente vai ter que trabalhar, né, investigar e trabalhar para que, como ele faz um esporte que exige muita força, então aí, por conta ali daquele coração diferente, pode sim levar a uma alteração dessa pressão, mas quem sabe também por consequência da obesidade, né? A gente também investiga aí uma baixa estatura idiopática, ou seja, que não tem causa aparente, os exames dão todos normais. E quem sabe também isso pode ter sido levado pela obesidade. A gente não vai, não tem como descobrir, a gente está tentando ali tratar, minimizar, mas a verdade é que as consequências são bem maiores do que a gente pode imaginar. A Fabi disse duas coisas que eu. Sabe aquela. Todo cardiopata é magrinho. Eu escutei assim. Vai raquítico. A palavra era raquítico, pequeno. Ela não vai crescer, ela vai ser de baixa estatura, ela vai ser magrinha, quase raquítica. Eles preparavam para isso antigamente. Era essa a conscientização que as mães lá atrás tinham. Atividade física, a mesma coisa. Né? Mas ao longo desse desafio a gente vai mudar tudo isso e vocês já preparem papel e caneta aí, que vocês já se identificaram com alguma dessas histórias, não, Lara? Eu acho que certamente seja. Enquanto a Fabiola falava, eu fui lendo, né? Eu tô desesperada, meu filho não come, eu insisto, aí o peso um pouco equilibra, mas ele não quer nada, né? Então, a amamentação, não consigo. A outra falou, já fui mais de 10 nutricionistas, ninguém me ajudou, né? Então, olha, gente, 10 nutricionistas. Eu também fui nutricionista na época, mas a nutricionista não tinha preparo nenhum para cardiopata, não me ajudou em nada. Quem me ajudou foi a fono, porque meu problema era ligado ao fono, mas enfim. E o que acontece? A gente é jogada nesse jogo, nessa arena, sem preparo, sem treino, sem nenhuma explicação, né? O máximo que nos dizem é dar uma madeira, como se a mamadeira fosse resolver, né? Vamos deixar de lado os benefícios da amamentação, mas há muitas vezes a mamadeira não resolve. A criança continua mamando pouco, a criança continua com dificuldade de sucção, a criança continua não ganhando peso. Ou então, quando a criança já come, eu ouvi isso, dê qualquer coisa, mas o importante é que ele coma. Né? Então, assim, ok, eu sei que tem uma urgência, mas com a informação certa, a gente consegue driblar e levar junto as duas coisas, né? Porque tem a questão futura. A gente não pode pensar só no hoje e depois causar um problema lá na frente dizer, ah, meu Deus, se eu tivesse feito assim, né? E a própria mãe que não tem dificuldade alguma não é alertada sobre essas questões. Nós vemos todos os dias mães de adolescentes dizendo, meu filho está com os exames todos alterados. Às vezes não está em sobrepeso, mas está com uma série de exames alterados por causa de uma alimentação inadequada. Quando a gente lançou isso essa semana, a gente recebeu um monte de direct de adultos cardiopatas dizendo, nosso grupo de adultos está desesperado para perder peso. Eu não consigo perder peso. Ou tinha gente que brincava, né? Olha, as vitaminas que meus pais deram quando eu era pequena tá fazendo efeito até hoje, porque eu não paro de engordar. Né? É complicado também administrar isso na adolescência, na vida adulta, sem preparo físico, porque nunca foi feito nenhuma atividade, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês. As dificuldades de peso, por vezes, começam no útero. Eu e a Fabiola sempre falamos isso, né? Uma grande parte de crianças cardiopatas tem baixo peso já na vida intrauterina.
Tanto que bebê com baixo peso é um sinal que precisa fazer ecofetal. Recebe recomendação para ser feito ecofetal, porque o baixo ganho de peso no útero já é sinal de cardiopatia. Quando nasce, né, mesmo não tendo esse problema na gestação, nossos filhos passam por momentos muito traumáticos, já ao nascimento, cirurgia ao nascer, ou quando a cirurgia vai para UTI para observar. Então, assim, gente, não tem contato com a mãe, não tem a tal da golden hour, né, que eles falam, a amamentação, ficar ali no colo, é entubado, né, perde o estímulo oral. São muitas coisas que eles passam. E ninguém conta nada, ninguém te treina, ninguém te explica, ninguém te diz assim, olha, antes da mamadeira, dá para tentar isso, dá para tentar essa posição, dá para tentar o copinho, dá para tentar a translactação até o seu leite vir mais, né? Ninguém te diz, procura uma fono, uma consultora da amamentação. Ninguém, né? Ninguém. E às vezes você até busca, mas não encontra profissionais preparados para lidar com cardiopatas, porque tem as suas peculiaridades, né? Né, Fabi? Lara, eu costumo dizer assim, que às vezes é só a pergunta, como está a alimentação, como está a amamentação? Aí já parte para outra coisa. Não há um treino, não há uma orientação, como você disse, muda a posição, tentou assim, tentou assado. Não, não tem isso. É tudo muito dinâmico e pulando para a próxima etapa. Só que esse pular a etapa vai virar uma bola de neve mais na frente. Você pode estar nessa fase da amamentação e pulando para a mamadeira, né? Os sem TT aí. Mas te digo, lá na frente, essa dificuldade de sucção vai atrapalhar a introdução alimentar. Eu lembro que quando surgiram as questões cognitivas de Larissa, eu só lembrava que ela mamou pouco, porque até isso a amamentação tem relação, entendeu? Você vai ajudar seu filho. Ah, mas eu não consegui, ok. Mas tentou tudo? Mas você sabe o que é tudo? Não te disseram não, amiga. Pularam isso. Essa coisa te pularam aí, né, Fabi? É isso mesmo, né? Embora o tempo passe, hoje a gente vê na prática que o diálogo é o mesmo. Muitas mães chegam ali desesperadas, muitas vezes já tentaram de tudo, a criança já tem 2, 3 anos e não evolui, né? A criança que chega ali teve a introdução alimentar feita de forma muito tardia, de forma inadequada, às vezes chega ali com mais de 2 anos, 3 anos, com várias mamadeiras por dia, e aí a Jana falou de um aspecto importante, né? Essas questões cognitivas, né? As questões motoras, a criança, ela começa a descobrir o mundo primeiro pela alimentação, que é a primeira coisa que ela tem acesso a pegar, né? Então, fora os brinquedinhos, o que ela tem ali, que inclusive pode levar à boca, pode explorar, é a alimentação. Conforme a gente vai aumentando ali aquela consistência, a criança, ela passa a ser exposta a situações onde ela precisa resolver problemas, por exemplo. Ela precisa pegar aquilo ali e colocar na boca, sendo que o cérebro dela precisa aprender a fazer aquilo. E ela precisa replicar, né? Muitas vezes a criança não tem a necessidade de ter essa consciência atrasada. Muitas vezes é porque a gente, mãe, quer proteger ou quer ali que coma a todo custo, e aí a gente facilita para ela, levando a comida à boca, sem permitir que essa criança tenha interação nenhuma. Outra situação muito recorrente é o fato dessas crianças não serem expostas à mesa com os demais adultos. A criança precisa estar ali comendo com a família, sempre que possível. Eu sei que cada família tem a sua rotina, mas sempre que possível ela precisa estar ali. Ela aprende replicando por meio de exemplo. Se ela vê a mãe levando a comida à boca, ela entende que é para comer. Mas se ela come separada, come antes de todo mundo, como é que ela vai ver o que ela precisa fazer para aprender? Então, para ela vai ser muito mais difícil. Então, na verdade, a alimentação, ela interfere, eu digo assim, que em todos os aspectos da nossa vida. A gente vê todas as especialidades, porque é o básico, né? É o básico para que a gente se mantenha ali bem, saudável e vivo, vamos dizer assim. Ô, Fabi, e aí
a gente é levada a pular a amamentação, e aí vem a mamadeira. Nem sempre, para mim, surtiu efeito quando era o leite na mamadeira. Quando veio o salgado na mamadeira, já não funcionava. Já não funcionava. Então, aí vem a necessidade de eles, como veio com a Lara, pular a introdução alimentar, as etapas da introdução alimentar. E aí, às vezes, pega a criança ainda sem preparo, não é, Fabi? É uma coisa que eu não tinha Sim, muita sim. noção. Só os Mesmo estudos aquelas depois. crianças, Diana, que começam a introdução alimentar de forma tardia, ou seja, suponhamos, por algum motivo, a gente sabe que o cardiopata pode ter muito motivo para tornar essa alimentação tardia. Não depende, essa introdução, não depende só da vontade do pai e da mãe ali, ou de qualquer insegurança, né? Às vezes a criança iniciou a introdução alimentar, e aí daqui a pouco ela precisa de cirurgia, parou tudo, ela voltou, às vezes precisou ficar em sonda, precisou ficar de jejum vários dias, está super incomodada, estressada, às vezes passando por, pela questão da abstinência de fármacos, enfim, um monte de coisa ali influenciando, né? E aí aquela criança atrasou o processo. Então, às vezes, ela já estava ali numa alimentação muito pouca amassada, e por conta de todo esse contexto, ela precisa voltar para o bem amassado, porque ela não aceita de outra forma. E aí a gente precisa entender que ela vai voltar naquele momento, mas a família precisa estar ciente de que ela precisa voltar para o ponto anterior. A segunda situação é a criança que ainda não começou nada e já está lá com 7, 8, 9 meses. Ela vai ter que começar para o início. Então, eu posso ter uma criança onde eu esteja conduzindo a introdução alimentar, a idade cronológica dela é ali de 9 meses, mas ela está no princípio, no passo 1, que é aquele muito bem amassado. Eu não posso chegar e dar para ela uma alimentação picada, que seria ali bem picadinha para os 9 meses, se ela não iniciou ainda o processo, se ela não aprendeu do princípio, né? O cérebro precisa aprender, a criança precisa criar essa consciência. E óbvio, com 9 meses, essa criança já vai ter mais habilidades. E aí, quando a gente percebe que ela está ali, inclusive, mais interessada, então, assim, às vezes ela não sente nem interesse por aquilo ali, porque ela já quer mais picadinho. E aí a gente avança. E quando a gente tem esse passo a passo, tem um profissional ali orientando, fica mais fácil, porque eu entendo que a gente, mãe, fica muito insegura, né? Com medo de engasgo, com medo de não dar conta. Então, assim, existem diversas questões, por isso que é tão Mas difícil o manejo do cardiopata, porque não é uma criança que está ali saudável ou que tem uma doença pontual, né? Uma questão que vai passar. A gente precisa ensinar a família a lidar com essas dificuldades, porque algumas podem ali perdurar para o resto da vida, mas se a família sabe como contornar, vai ficar tudo mais fácil. eu acho que Fabi, eu quero destacar duas coisas que a Fabi diz aqui. Primeiro, ela diz, quando você tem a ajuda de um profissional. Gente, mas infelizmente, nós temos poucos encaminhamentos para profissional, certo? E quando a gente é encaminhado, muitas vezes a gente não tem esse profissional que conheça do manuseio cardiopata e a gente tem poucos resultados, infelizmente. E aí, eu não sei se é por isso que os médicos não incentivam ou apenas para poupar a mãe ou poupar a criança de mais um especialista. E aí vai dizendo, não, tá no tempo dela, ela vai no tempo dela, isso é fase, vai passar. E com isso a criança vai chegando à desnutrição. E a gente até colocou aqui no post ontem sobre essa questão da desnutrição e como é grave, né? Outra questão é como a Lara enfrentou também a questão dos vômitos. Mas aí eu digo assim, você sabe, é muito comum os vômitos estarem associados à interação de medicação. Eu lembro que eu precisei, depois de muito vômito, eu comecei afastando determinadas medicações e eu dava tantas horas antes para afastar isso. Mas foi preciso muito vômito em casa, porque não houve a explicação, a orientação nesse sentido. Então, a Lara colocou aqui uma tabelinha de interação de medicação com a alimentação e as mães pipocaram no direct. Ai, eu não sabia disso. Eu já quero. Acompanhe o desafio que a gente vai falar a respeito dessas interações, gente. Que é muito comum e pouco se fala e a gente vai sofrendo em casa com os vômitos sem entender o que é.
né? A preocupação no consultório é o coração, é salvar a criança, né? É tirar ela daquela situação drástica, porque o coração é um órgão vital, é importantíssimo, né? Mas o vômito criatura é a mãe em casa, né? Não tem... Isso é o de menos. Na minha casa, todos os cômodos foram batizados. Sofás, cadeirinhas, colo, roupa de mãe, do pai. Detalhe, Eu tinha roupa de dar comida, porque e eu andava com roupa a mais. A bolsa do bebê tinha muda de roupa para mim, porque ela certamente ela ia vomitar pelo caminho, entendeu? Veja só. Né? A gente não precisa passar por isso, a gente não precisa enfrentar isso, né? Tudo é culpa da... Não, mas é assim mesmo, Janaína. Aí vinha, é porque ela passou do tempo, ela ficou muito tempo internada e ela perdeu o time de introduzir a alimentação mais sólida. E tudo é culpa da cardiopatia, né? Como eu disse, diziam a mim, ela é magrinha, é culpa da cardiopatia. Ela não vai crescer, Janaína, culpa da cardiopatia. Tudo é culpa da cardiopatia. Só que, quando eu fui na fono, a fono com um pequeno ajuste, olha, era um sacrifício eu ir nessa fono. Era um sacrifício. Eu atravessava 2 cidades. A fono teve dó de mim e disse... Não venha mais. Foi. Ela disse, não vale a pena. Faça isso. Aí deu uns ajustes. E disse, se ainda assim você não conseguir, procure alguém lá perto da sua casa. Ela me dispensou. Eu já fui dispensada por muitos profissionais. Inclusive, eu acho que essa foi a primeira que me dispensou. Meu Deus! Pois é. E aí a gente tem que chamar pra gente. Isso não vai se resolver no consultório. Isso vai se resolver em casa. A gente quem tem que chamar a responsabilidade, né? Não é verdade que tudo é culpa da cardiopatia, né? Não é verdade. Há muito que se fazer além da cardiopatia, né? Não vai competir. Tá aí o Luca competindo, tá aí o Hugo competindo. Não estou dizendo que todo cardiopata vai competir, mas eu estou dizendo que é possível. Se ele quiser e puder competir, competirá. Pronto. E engordar, ganhar peso, ter peso adequado. Ele necessariamente vai ser raquítico? Não, até porque raquitismo é problema. Desnutrição é problema. Estar no peso mínimo, ser magro é uma coisa. Estar abaixo do peso mínimo é outra, totalmente diferente. E é problema que deve ser levado em consideração. E eu não concordo com o médico pediatra que fica naquela história de estar no tempo dele ou isso vai passar. Como eu ouvi, ela não vai morrer de fome. Uma hora ela vai aceitar a comida. E chegava de noite e a menina sem comer. Isso é emocionalmente trágico para a mãe também. É devastador. É devastador. E é um problema, assim, que... Bom, o médico falou pra mim, assim, um dia. Olha só, não tem noção, né? Nunca viveu isso em casa. Ele falou assim pra mim, em casa que tem comida, a criança não morre de fome. No sentido, assim, que era coisa da minha cabeça. Que era... Não, é que dá vontade de dar, né? Mas, assim, era coisa da minha cabeça. Mas ele não tava ali na minha casa, né? Café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta. O tormento que era aquilo. Eu tinha medo de sair para jantar com o Luca. Eu fazia o que a Fabiola disse para não fazer. Eu dava comida antes, porque eu tinha vergonha. Porque eu ia ficar tensa que ele não ia comer. Ou que ele ia comer e ia vomitar na mesa. Entendeu? Assim, atrapalhava toda a vida da família. Era uma tensão. A minha vida era fazer o Luca comer. Então, assim, eu entendo o que o médico diz, mas é a visão dele. O que acontece na casa, só a gente sabe. E é por isso que a gente está aqui capacitando vocês. Porque não digo que nós sozinhas resolveremos todos os problemas, mas a gente tem que ter um conhecimento mínimo para conseguir buscar a ajuda certa. Até para entender que tem profissional que não vai conseguir ajudar a gente. E tem coisas que a gente, com medidas práticas, sabendo o que fazer, a gente consegue resolver em casa, na mesa do jantar. E não só, né? Aí a gente vai avançar nos próximos dias, mas a questão da imunidade,
né? A questão do preparo para a cirurgia, essa criança entrar forte. Gente, eu fiquei chocada, né? Que as crianças com nutrição inadequada ficam o dobro de dias na UTI. Né? Então, quando vocês perguntam quantos dias vai ficar na UTI, agora eu vou começar a perguntar: teu filho tá bem nutrido ou tá mal nutrido? Porque daí eu vou fazer a previsão dos dias, né? Porque é o dobro, fora os riscos de óbito, né? Que eu não gosto nem de falar as palavras. Outro dia a Jana fez uma analogia, né? Que eu acho muito bacana. Que a nossa vida com eles, todas as mães, eu acho, né? Porque eu tô na adolescência e eu tô nessa fase. É um videogame. A gente vai passando de fase e a gente tem que aprender como é que faz para superar aquela fase, né? E sem preparo nenhum, né? Não dá pra gente morrer e pegar outra vida. A gente tem que fazer certinho, sem saber como é que faz, né? E essa questão da nutrição, ninguém sabe, né? A Fabiola vai explicar pra gente. Não existem diretrizes que orientam o profissional de como fazer. Ninguém sabe, nós somos cobaias, vamos dizer assim, né? Nós estamos aprendendo fazendo, né? Então, é por isso que é tão incrível isso que a gente está fazendo aqui, porque a gente está unindo a experiência da mãe, né? E o conhecimento técnico do profissional de nutrição, que dentre todos os profissionais que podem nos ajudar nessa questão, né, de saúde, imunidade, força, é o principal, assim, é o que mais traz coisas positivas que pode nos ajudar efetivamente, né? E aí a gente fica pensando assim, né? Eu penso, às vezes, o que teria sido do Lucas se eu não tivesse insistido tanto com essa questão da alimentação? Se eu não tivesse ido na igreja buscar multimistura. Outro dia eu perguntei o nome que eu não lembrava, um monte de mãe lembrou. Aí chamava multimistura. Eu colocava na papinha dele esse negócio, que ele disse que era bem nutritiva, né? E todos os estudos que eu fiz para que ele se alimentasse, para que ele entrasse forte na cirurgia, ficasse um dia na UTI, se recuperasse bem, será que ele ia poder jogar futebol igual ele está jogando? Às vezes eu penso, sabe? Se não tivesse sido assim, o que seria do Huguinho se a Fabiola não tivesse sido tão corajosa, né? E ter ido buscar essa solução e... Olha, ela foi ser nutricionista para ajudar o filho. Entrou na academia para o filho entrar, né? O que teria sido desse menino? Quanto ele ia sofrer, né? Com as doenças que a obesidade, o sedentarismo traz. E quanto mais curta a vida dele seria. Então, isso me faz pensar assim, que eu acho que quem está no começo, quem está no olho do furacão não consegue ter essa visão. Mas a gente que já passou, né? A criança não é só o coração. A criança cardiopata não é só o coração. O coração é, muitas vezes, a urgência. Mas não é a única questão, né? A gente não deve, a segunda coisa, a gente não deve aceitar que tudo é culpa da cardiopatia como se não houvesse nada a ser feito. Sim, muita coisa é consequência da cardiopatia, mas tem muito o que ser feito para amenizar e até para solucionar isso. E com essa informação, e a terceira coisa, com informação, com conhecimento, a gente consegue fazer tudo isso funcionar. Né? Seja o coração, seja o intestino, seja a parte cognitiva, porque afinal de contas é tudo interligado dentro da criança. Você vai mexer em um, vai afetar o outro. Então, por isso que é importante a gente ter essa base, né? E poder ajudar nossos filhos. Não é, Jana? Exatamente. A gente diz assim que o organismo é organismo justamente porque tudo funciona junto. Então, apesar da gente no olho do furacão focar no coração, saiba que tudo vai estar interligado. Tanto é que na cirurgia, no pós-operatório, todos os órgãos sofrem, né? Eles sofrem junto. Então, vamos ajudar os nossos filhos, né? E como é um desafio, né? Eu espero vocês, a gente espera vocês amanhã aqui. Eu quero falar com vocês o seguinte. Tenta hoje, com tudo que a gente falou aqui, a Lara falou do intrauterino, da amamentação, da introdução alimentar e tudo. Tenta montar uma linha do tempo, um diário, de como foi para você,
para amanhã, com a live da manhã, a gente vir por cima dessas informações e você conseguir se enxergar ali o que era, em que momento você poderia ter tido ajuda, quais as dificuldades que a sua criança teve. Faz uma linha do tempo. Olha, no útero já tinha sinal de baixo peso? Quando nasceu, tinha sinal de baixo peso ou não? Estava tudo ótimo. Quando chegou a cirurgia, ele estava bem nutrido? Quais as medicações que ele toma? Em que momento ele passou a tomar essas medicações? Não precisa o dia a dia. Só uma linha do tempo. Para você começar a se enxergar, você vai ver que por muitos momentos você esteve só, sem orientação. Seja você do time da Larissa ou do time da Fabíola. Você estava só, sem orientação. Mas esse jogo vai mudar, porque a gente vai te orientar, né? Mas você precisa começar a entender quais são as suas dificuldades, como elas surgiram, se elas existem. Porque, às vezes, as mães veem o peso e diz: eu não tenho esse problema, meu filho come bem, ele está no peso. As mães botam na caixinha: meu filho tem tal idade e tal peso, tá legal? Não é assim que funciona, mãe. Não é assim que funciona. Eu não tô vendo aqui, mas vi a palavra cocôzinho e lembrei. Gente, o ressecamento dessas crianças, as fezes, as dificuldades intestinais são notórias. Muitas vão para o supositório. Talvez não seja o seu caso, mas isso é a realidade de muitas. Então, vai fazendo isso para a gente conversar a respeito durante esse desafio, porque a gente já quer todo mundo aqui. E a gente fez print, e a gente não fez print. Eu quero um print para a gente colocar, ó, que eu quero saber de que time vocês são, né? hein? Vou tentar tirar os comentários para a gente fazer esse print. Quem já participou de outros eventos sabe, né? Vamos fazer o print. Peraí, vamos tentar. Vamos fazer o print. Depois vocês postam nos stories de vocês, né? E colocam a hashtag de qual time vocês são. Time da Lara ou time da Fabi. Pra gente ver. E depois nós vamos deixar um post, né? Da live de hoje. Quero que vocês comentem. Pra gente poder direcionar também o segmento do desafio. Tá bom? Eu acho que a Fabi tinha que ainda falar alguma coisa, né? Do que a gente aprendeu hoje. Na verdade, são muitas questões, né, Lara? A construção vai ser feita ao longo desses 3 dias. Então, quem não participar todos os dias, quem sabe, perda aí o fio da meada. Então, é importante que todos vocês estejam conosco aqui por mais esses 2 dias, para que vocês façam essa construção. O nosso intuito é levar vocês a refletirem o que é que precisa mudar, o que é que precisa ali, o que pode ser aquilo ali, né? Porque quando a gente tem hipóteses, a gente, inclusive, instiga o médico a investigar. Isso. Né? Sim. A Jana falou sobre a questão das fezes, né? Falou lá do vômito, a Larissa também. A verdade é que o vômito choca, mas muitas vezes aquela criança passa 2 dias sem fazer cocô, 3. Né? Em determinada idade, principalmente as crianças menores, algumas fazem 2, 3 vezes no dia normalmente. Os cardiopatas geralmente são mais constipados. Pode ter vários motivos, pode ser, né, pouca perfusão sanguínea lá naquele intestino, pode ser um colateral de medicação, né, que existem vários. E aí a criança tá com o intestino cheio, tá cheia de gases, como é que ela vai comer? Tadinha. E aí o problema é da cardiopatia? Não, pode ser consequência do tratamento. Mas o que é que eu quero, o que é que eu costumo dizer, né? Eu digo assim, ó, mesmo quando é culpa da cardiopatia, a gente precisa tentar contornar aquela situação. Óbvio que se a gente entra com todo o manejo, né, tem água adequada, fibra adequada, a criança ainda é constipada, então liga o alerta lá para a questão do colateral da medicação, se é que toma medicação, né? E se a medicação traz esse colateral aí. Mas o que é que a gente pode fazer para melhorar? Ela precisa ficar constipada a vida toda? Né? Vamos apontar ali para o médico se se torna um problema persistente. Então, falar de constipação e de ânsia, de vômito, são só 2 dos aspectos, 2 das alterações gastrointestinais que as nossas crianças podem ter. Quem sabe sejam as mais recorrentes.
né? Muitas vezes chega criança que tem ali sinais de alergia à proteína leite de vaca e ainda não foi direcionado, né? Então, são muitos aspectos, muitas coisinhas, e é individual, né? Não é porque a criança tem tetralogia de Fallot, isomerismo, que ela vai ter os mesmos sintomas. Então, é isso que dificulta o tratamento do cardiopata, porque o profissional de nutrição, a gente recebe na faculdade, né? O direcionamento para cuidar do cardiopata na UTI, no pré, no pós-operatório imediato e no consultório a longo prazo. Eles estão crescendo, né, Fabi? Estão sobrevivendo e vivendo. Justamente. Então, mesmo que você tenha uma mesma cardiopatia, né? Duas crianças com a mesma cardiopatia, elas vão ter ali dificuldades diferentes, né? Vão ter dificuldades diferentes. Então, é esse olhar que a gente precisa ter, né? E esse trabalho aqui vai ser muito bacana não só para as mães, mas para os profissionais que estejam ali acompanhando a gente. Quem sabe a gente instiga mais pessoas, né? A estarem aí dando atenção às nossas crianças, a se dedicarem a estudar esse manejo, que é um estudo que é muito feito por fora, com base, né? Com piedade das mães, quando elas chegarem falando lá das questões nutricionais, eles darem atenção ao nosso desespero. Gente, amanhã nós vamos falar sobre por que tudo isso acontece. Por que essa questão dos vômitos? Por que essa questão do cocôzinho? Por quê? Por que ele não comia? Por que o Luca não comia? Porque a minha Larissa, que não tinha hipotonia, não comia, né? Não mamava. E também porque, mesmo aqueles que comem bem, que estão o peso ok, por que cuidar tanto da alimentação, da rotina e da imunidade é importante? Porque faz toda a diferença. A gente vai explicar isso tudo amanhã, né? Já estamos em cima da hora. E vamos progredir já chama todo mundo. O terceiro pois dia... né? Vou só dar um adendo, né? Ainda tem aquelas crianças que têm um peso bom e um crescimento muito abaixo do adequado, que muitas vezes é atribuído ou à cardiopatia ou a um pai e uma mãe pequena, que foi o que aconteceu comigo toda a vida. E eu só vim descobrir agora, quando eu não tinha o que fazer, né? Que o meu filho tinha uma baixa estatura idiopática. Pode ter sido uma deficiência nutricional, de nutrientes alvos lá atrás? Pode. Hoje eu não tenho mais como confirmar. Mas se a mãe está nessa condição, onde esse crescimento é muito pouquinho, é muito lento, né? A curva sobe devagar, ela tem como averiguar se tem alguma coisa ali impactando. Né? Tem muitos medicamentos, por exemplo, que impactam ali diretamente, depleta, vamos dizer assim, reduz a absorção ou a ação de nutrientes importantes para o crescimento da criança, né? Então, não é só o peso, é um conjunto, como vocês falaram aí, né? Mesmo aqueles que estão com peso bom, a gente precisa olhar crescimento, a gente precisa olhar imunidade, precisa olhar comportamento alimentar, né? Para que a gente possa aí ter essas crianças muito bem obrigadas na vida adulta. E outra coisa, né? Não sei se vocês já escutaram isso, mas existe um estudo, nem é novo esse estudo, mas que mostra que a alimentação de uma pessoa impacta até 3 gerações. Então, se você está cuidando da alimentação do seu filho hoje, os seus tataranetos usufruirão dali, de toda a organização metabólica, toda a programação metabólica, além do comportamento, né? Que será passado ali por até 3 gerações. Olha aí que bacana. Fantástico. A gente está construindo para o futuro. É isso aí. Gente, já vai no e-mail e vê a curva que a gente mandou lá para vocês saberem identificarem. Vai no e-mail, faz a linha do tempo e vem todo mundo amanhã com material. Até amanhã, gente. Nós vamos progredir nisso, tá? Tem bastante coisa para falar. Não esqueçam do print, não esqueçam de ir na foto comentar. Até amanhã. Obrigada. Tchau. Obrigada, meninas. Obrigada.